Instituições totais, esse é o tema do programa de hoje, Direito e Literatura, que está de volta para mais um bloco da discussão sobre o assunto. O Fábio falava sobre... Eu falava sobre o Beccaria. Né? O que eu observava é que o Beccaria fez uma obra magnífica, que na verdade é uma compilação das ideias daquele tempo, né? Ideias inovadoras naquele período histórico, mas tinha um caráter evidentemente político-criminal. O que acontece com o passar dos anos? No final do século XIX, alguns alemães resolveram dar cientificidade a essas ideias e tentar transformar pretensões políticas em critérios. Critérios duros o suficientes, rígidos o suficientes, que pudessem permitir que o direito alcançasse uma dada racionalidade e se blindasse a interesses que não fosse um interesse pelo justo, pelo correto, pela decisão adequada. Não é? O que nós vimos, entretanto, é que esta pretensão do final do século XIX, com o passar dos anos, se mostrou insuficiente, e o direito penal, no tempo de hoje, principalmente à luz daquilo que nós vivemos efetivamente, se mostra como um boneco, né? Que é jogado para um lado e para o outro à luz, né? Ao prazer do vento que sopra. Não é? O direito penal ele perde critérios, perde racionalidade e se mostra absolutamente, claramente manipulável. E, curiosamente, me permite, por um outro lado, fazer um retorno ao Viktor Frankl e lançar uma ideia que fala muito sobre o nosso tempo. Perguntado sobre daqueles que saíam do campo, daqueles que sobreviviam ao campo, o que poderia marcar essas pessoas? E, entre outras coisas, eu observo o seguinte: os melhores não sobreviviam. Os melhores não sobreviviam. Sobreviviam os mais cafajestes, os com menos escrúpulos, que se apegavam ao poder e com esse apego sobrevivia. Os melhores do ponto de vista da virtude e da ética. Da virtude e da ética. Que essas pessoas, por se preocuparem com o outro, padeciam mais rapidamente. E ele observa que ser capaz de trair o seu próprio amigo, ser capaz de se apegar ao poder de qualquer forma, era, evidentemente, aumentar as probabilidades de sobreviver. Curiosamente, se a gente olha ao nosso redor, se percebe algo semelhante no contexto político-jurídico dos dias de hoje. Não? Pois a literatura tem fartos exemplos, né, que nos ajudam a entender isso. Os textos que vocês trouxeram hoje, né, do Franklin, do Pombo. Mas pensemos assim, nessa coisa, Laranja Mecânica, por exemplo, do Burgess, o Jovem Terless, do Robert Musil, que é a história do menino que vai para o internato, né, que é um livro belíssimo, assim. E eu vi o filme também, eu li o livro e vi o filme do Jovem Terless. Quase ninguém viu esse filme. Nem sei se está no Brasil esse filme ou não, de algum modo, mas eu vi e assisti e li o livro também. Eu me lembro que a Catherine participou desse Direito e Literatura sobre o Jovem Terless. Nós temos aqui, Lênin, Sim. só para trazer para o leitor brasileiro, nós temos o Ateneu, né, do Raul Pompeia, que é dentro que a história se passa no internato, né? E aí a gente percebe o quanto o universo infantil ou de adolescentes pode ter a presença de práticas humilhantes e sádicas, né? E eu queria trazer, eu me dei o trabalho de rever o filme do Experimento de Stanford, esse final de semana, em função do programa. Então conte o que é para o nosso telespectador. Vi o filme, são 3 filmes produzidos, o primeiro é alemão, é de 2001, este eu não tive acesso, e depois vi um que a tradução para o português ficou Detenção, que é de 2010, e o de 2015, que saiu ano passado, que é o experimento da prisão de Stanford. Na verdade, na Universidade de Stanford, um psicólogo resolve fazer uma experiência, pega 24 rapazes, adolescentes, e divide, conforme as condições de uma moeda, né, que determinavam se ele ia ser guarda ou se ele ia ser prisioneiro. Tá? E eles são, então, recolhidos a um ambiente que reproduz o ambiente de uma prisão, e esse experimento era para durar 14 dias, 2 semanas. No 6º dia, termina a experiência, não é possível mais levar em frente, porque havia se perdido completamente o controle
dos guardas, né, e dos atos Os guardas começaram a maltratar. que eles praticavam com aqueles que seriam os prisioneiros. E o guarda virou guarda por causa de uma moeda. Sim, virou guarda por causa de uma moeda. Isso me faz lembrar, eu vi um filme que vocês não viram. Quer ver por quê? Porque ele é novinho e eu vi esses dias. E foi lá em Berlim. Aliás, lá onde é o festival. Não no festival, mas onde é o Potsdamplatz. Eu vi o filme que eu recomendo quando forem. Vai demorar para chegar aqui no Brasil, ele não tem lugar, porque é novinho, que é o Est Vida da. Ele está aí de novo. Est Vida da. Ou Est Vida Hier. Ele está aqui de novo. É um filme em que Hitler cai de algum lugar no meio de um terreno baldio, fardado, e hoje. E aí ele começa a andar pela cidade, ver os jornais e dá palpite sobre as coisas. E as pessoas acreditam. É uma coisa impressionante. E ele diz, não vou dar spoiler, né? Mas vai demorar para chegar aqui, não vou dar spoiler. Ele diz, não adianta, eu estou com vocês. Faça o que você quiser, eu estou presente. Me lembrei disso agora, não tinha pensado em falar isso, porque se o cara virou guarda por uma moeda e começa a maltratar, como é possível que isso aconteça? Porque há um certo imaginário no qual essas condições se dão, a temperaturas de... Quer dizer, é uma tempestade perfeita que pode estourar a qualquer momento. Me lembro que tu dizias antes, e eu te devolvo a bola para os dois juristas, filósofos, da possibilidade facilmente de se cair no autoritarismo a partir da própria democracia. Sim, com certeza. Com base em raciocínios consequencialistas. Por exemplo, os tempos que vivemos. Por isso que a filosofia, ao longo de sua história, sempre fez algumas advertências ao pensamento democrático. Mas, especificamente, no que diz respeito à noção de maioria. Então, algo não é verdadeiro porque é fruto de um consenso. O consenso deveria se orientar pelo verdadeiro. E não porque algo é consensual, ipso facto, por esse fato, esse algo é verdadeiro. Não. Verdade não é consenso. Não pode ser. Mas... tem gente que escreveu livros sobre isso, e um livro maravilhoso sobre essa temática. E é um pouco. Já mostraste isso, né, Lênio? A raiz do problema está também aí. Também aí. Também aí, né? Também aí. E já que todo mundo está falando em filme aqui, eu assisti há pouco tempo um filme também, ligando o que tu disseste, se chama O Coro, o Coral, um coral, com Dustin Hoffman. Ele é o regente, não sei se você conhece o filme. E passa-se num internato. Um menino que perdeu a mãe, um pai distante, que não participava da vida dele, os pais eram separados, vai para o internato. E tem uma voz maravilhosa. Mas um outro menino que também tinha uma voz excelente e cantavam na mesma voz, rivalizou com ele. Inclusive, numa apresentação pública, o menino que não pôde cantar esconde a partitura e ele teve que cantar de cor, vamos dizer assim, sem poder olhar as notas. Então, esse tipo de coisa que aparece nesses lugares. Mas um outro aspecto que eu gostaria de mencionar, ligado ao nosso livro, e é um aspecto já mencionado por ti, que é a despersonalização. Ponto. O anonimato, ou o desaparecimento da subjetividade de alguma forma nesse tipo de instituição. Essa modificação do eu que o Fábio também tinha referido, né? E se me permitem, eu li então um texto do livro do Frankl. Claro. A pessoa no campo de concentração se sentia somente como partícula de uma massa enorme e sua existência se reduz ao nível da existência num rebanho. Sem poder pensar nem querer, as pessoas ali, ora são tocadas para cá, ora para lá, ora são juntadas, ora são dispersas como rebanho de ovelhas. Então, nesse tipo de instituição, e isso diz respeito também ao teu livro, né, Henriette? Sim, sim. O fenômeno da despersonalização. O homem vira suco.
Aliás, tem um filme, né? O Homem que Virou Suco. Também teve, já que estamos falando de filme. Um elemento importante nesse romance, com relação a isso que tu estás falando, Drayton, é que no momento em que ele entra na instituição e ele precisa de um amigo que vai ser o representante legal, enfim, ele passa a ter um número, que é o número do cubículo que ele ocupa. Tá? Então, despersonaliza já a partir do nome. Depois, aqui, o Fábio tinha comentado, os objetos pessoais, né, são retirados, há a obrigatoriedade da vida grupal, né, então a ausência de um momento de solidão que é necessário, mas há, sobretudo, me parece, essa censura absoluta sobre o desejo. Né? É um sujeito do qual se extrai todo e qualquer desejo. E se há algum desejo nele, é um desejo que é imposto de fora para dentro pelo próprio sistema. E isso a gente também observa no nosso mundo de hoje, né? Quantas vezes as pessoas estão desejando coisas porque foi despertado nelas que é isso que elas têm que desejar. Então se inflamam, se comovem, e aí o coletivo nesse sentido, né? O grupo social funciona de uma forma muito perigosa às vezes, né? Primeiro porque se perde a individualidade, porque há o anonimato, nós falamos já quantas vezes, né, das redes sociais e como as pessoas, né, através das redes sociais ficam anônimas, né, ou tentam ficar anônimas. Inclusive, até pegando o ensejo das duas falas, é interessante que o Frankl destaca o fenômeno da apatia na segunda fase. Mostra o livro de novo ali. O fenômeno da apatia na segunda fase do período no campo de concentração. E sobre esse fenômeno da apatia, ele chama a atenção pelo fato de que, ao chegar no campo e ao ver um companheiro, às vezes um amigo, ser brutalmente machucado, torturado, sadicamente torturado, a pessoa se comove, a pessoa se perturba, ela fica profundamente abatida e transtornada com aquilo. Ocorre que, com o passar do tempo, ela perde essa capacidade de se perturbar. E ela é capaz de ver o seu maior amigo, o seu companheiro mais próximo, naquele espaço, ser torturado. Isso não a comove. A ponto dele registrar, entre outras coisas, que após uma cena tenebrosa, ele comia sua sopa, tomava sua sopa. E isso chamou a atenção dele como médico sobre o seu próprio comportamento dada aquela apatia. Isso, por um lado, é extremamente grave na medida em que mostra como nós somos capazes. É claro, fala-se em um mecanismo de defesa, né, de proteção. De defesa do ego. Né, da psique e coisa. Né, mas como nós somos capazes de nos brutalizarmos e como a violência ela é recepcionada e normalizada dentro de nós. E, por outro lado, coloca uma questão fundamental, que ele levanta também. O que resta de nós nesse espaço? Né? E essa é a pergunta. O que resta de nós? E resta-nos também um bloco que vem agora na sequência, que eu vou pedir um intervalo para que no próximo o Fábio comece respondendo o que resta de nós nas instituições sociais. A gente já volta.